E aí galera, tudo bem com vocês? O vídeo de hoje é pra gente falar um pouco sobre opções aí para essa camisa nova, alternativas que o mercado oferece, até porque o Cruzeiro está precisando de pelo menos um centroavante, embora seja possível que chegue até mais de um, até considerando o fato que todo mundo que meio que poderia fazer essa função no comando de ataque foi embora, né? O Edu a caminho dos Emirados Árabes, o Rafa Silva para a Coreia do Sul, o Luvanor, que também fez algumas partidas por ali, o Cruzeiro não quis renovar, já foi para o Ceará. Tivemos também a saída de Rodolfo, né, que voltou para o América, e o Lincoln também voltou lá para o futebol japonês, deve ser novamente emprestado. Então, 5 atacantes foram embora, alguém tem que chegar. Mas antes de entrar na discussão dos nomes, eu gostaria de lembrar que esse vídeo é feito com patrocínio da Betfair, um site de apostas bala que tem aí o nosso patrão Ronaldo, inclusive, como garoto propaganda, né, te convidando a fazer uma fezinha, ganhar uma moeda. A Betfair está oferecendo um bônus de boas-vindas de até R$200 para as apostas esportivas. O que você investir nesse primeiro depósito, a casa dobra para você. Então clica no link aqui da descrição do vídeo, faz lá o seu cadastro, que é super simples e rápido, e já começa a fazer a sua fezinha, né? Até porque o Cruzeiro ainda não tá jogando, mas os campeonatos europeus já voltaram com tudo. Hoje voltou o italiano, o pau já tava quebrando no inglês, no espanhol também. Só lembra de sempre apostar com responsabilidade, aposta é para se divertir. Primeiro nome da lista vai ser um jogador que foi especulado no Cruzeiro em 2022, o centroavante Zeca. Ele tá livre no mercado após deixar o Daegu da Coreia do Sul, onde jogou 38 vezes, com 16 gols e 8 assistências. É um camaradinha de 1,90 m de altura. O Zeca tava naquele time do Mirassol que foi muito bem no Campeonato Paulista, início de Copa do Brasil, né, de onde inclusive veio para cá o Neto Moura. Teve uma especulação no Cruzeiro, mas ele acabou indo parar no futebol da Coreia do Sul. O começo dele lá foi muito bom, mas o final de temporada foi mais apagado, ele foi perdendo espaço no time, o Daegu quase foi rebaixado inclusive, tá? E nesse momento ele tá livre no mercado. Se a pedida não for abusiva, eu acho que poderia ser uma boa aposta, não que ele seja um 9 comprovado no nível de Série A, mas seria uma boa aposta, é um cara que tá metendo gol nos últimos anos. O canadense Lucas Cavallini, de 30 anos, está sem clube após 3 temporadas no Vancouver Whitecaps. Ele esteve na Copa do Mundo, tem ascendência argentina e começou a carreira no futebol uruguaio. Após se destacar no Fênix e passar pelo Peñarol, jogou 3 temporadas no Puebla do México. Jogador que estava na Major League Soccer, a gente consegue descobrir o salário, tá? E ganhava aí $100 mil por mês lá no Vancouver, convenhamos que é uma boa grana, né? E é um jogador de uma trajetória muito alternativa, né? Um canadense, filho de argentino, que começou a jogar bola no Uruguai. E justamente por isso eu acho que seria possível ele se interessar por um projeto no futebol brasileiro, tá? Ainda não é um jogador veterano, né? Ainda tem lenha para queimar, é um centroavante que eu gostei do que vi dele ali, faz uns gols, aquele típico centroavante sul-americano que se joga na bola, raçudo e tal. Ele teve na Copa do Mundo, praticamente não jogou, e toda a temporada da carreira ele estava ali fazendo seus golzinhos. Nunca foi um super artilheiro de meter 30 gols na temporada, mas estava sempre regulando, fazendo os seus. Eu acho que valeria a pena uma consulta. Adolfo Geist, de 23 anos, era uma grande promessa da Argentina, camisa 9 em Sul-Americano e Mundial Sub-20. Tanto que o CSKA Moscou pagou mais de 8 milhões de euros ao San Lorenzo por ele, mas até agora não vingou. Na atual temporada são 2 gols em 11 jogos pelo CSKA. O Geist normalmente é reserva lá no clube russo, tá? E nas últimas temporadas ele teve 2 saídas por empréstimo lá na Europa que acabaram sendo bem mal sucedidas. Uma no Elche da Espanha e outra no Benevento da Itália. Ele também jogou pouco, ficou mais no banco. É um jogador que me passa uma vibe meio Lincoln, sabe? Esse artilheiro de categoria de base, grande promessa, mas que no profissional tem dificuldade para se firmar. É um cara que talvez esteja disponível no mercado, talvez seria emprestado em uma condição favorável, né? Eu acho que valeria a pena dar uma observada, mas seria um atleta para ser recuperado. Matias Arezzo tem 20 anos e fez ótimas temporadas com a camisa do River Plate do Uruguai. Comprado pelo Granada por mais de 5 milhões de euros em janeiro, não teve muitas chances por lá. E para piorar, o Granada foi rebaixado no meio do ano. Em um ano de Espanha, ele jogou 17 vezes e fez 1 gol. Mas se você somar a minutagem do Arezzo, né, nesses 17 jogos aí, dá menos de 5 jogos completos, tá? Foram pouquíssimos minutos, ele também tá na reserva de um time da 2ª divisão espanhola, então talvez
talvez eu acho que seria possível um empréstimo, né? O Cruzeiro ir lá e pagar 5 milhões de euros nele é fora de cogitação. Mas era um moleque extremamente promissor, estava sempre fazendo 15, 20 gols aí no River Plate, que é um time menor lá do Uruguai, e o Arezzo é um moleque muito promissor, tá? Eu acho que se fosse o Cruzeiro, faria uma sondagem, se eles não estão dispostos ali a emprestar, deixando uma opção de compra, até pensando nessa ponte que existe entre Cruzeiro e Valladolid, né? Pode ser aquele negócio. Vai para o Cruzeiro, dependendo, você pode ser comprado e voltar para a Espanha no futuro. Ele ainda tem 20 anos, é muito moleque, e pelo que jogava no Uruguai, eu acho que valeria a aposta. Juan Martín Lucero brilhou em 2022 pelo Colo-Colo. O argentino jogou 39 vezes, marcou 24 gols e deu 6 assistências. Já tem 31 anos, vinha de uma boa temporada no Vélez, onde fez 18 gols em 2021 e passou sem brilho pelo Tijuana do México. Eu coloquei o Lucero na lista porque até o momento que eu fecho esse vídeo, ele ainda não fechou com outro clube, embora digam que tem aí negociações muito avançadas para ser o novo atacante do Fortaleza, tá? E é um cara que jogou muita bola, até o Bruno Garcês lá do Sudaca Brasil, um abraço para ele, que ajudou inclusive na confecção dessa lista aqui, indicando alguns nomes, não recomendando outros. O Garcês inclusive fala muito bem dele, diz que foi o melhor jogador do campeonato chileno, né? Então seria um cara para se analisar, embora já esteja em negociações avançadas com outro clube. O panamenho Ismael Dias seria um atacante de mais movimentação. Ele pode jogar como centroavante, mas prefere cair pelas pontas. Ele tem 25 anos, 1,90 m de altura e defende a Universidade Católica do Equador. Em 2022, fez 18 gols e deu 8 assistências em 36 jogos. E a carreira desse jogador é espetacular, porque o Ismael Dias estreou profissionalmente com 15 anos, lá no Tauro, que é um time do Panamá. Quando ele fez 18, ele foi para o Porto, né, para o Porto B, e na primeira temporada na Europa ele meteu 16 gols pelo time B do Porto, inclusive teve a chance de jogar uma partida pela equipe principal. Seguiu no Porto para a temporada seguinte, teve lesão, teve uma queda de rendimento, acabou deixando o futebol português e foi jogar no time B do Deportivo La Coruña, que na época ainda estava na primeira divisão espanhola, né, o Deportivo, então o time B jogava as divisões inferiores. Ele teve um desempenho ok lá, em 12 partidas meteu 6 gols, foi para a Copa do Mundo de 2018, inclusive, entrou na partida contra a Bélgica, molecão extremamente promissor, mas aí ele teve uma lesão num treino durante a Copa do Mundo e simplesmente ficou mais de 2 anos sem jogar. Ele voltou para o futebol panamenho, na última temporada brilhou aí com a camisa da Universidade Católica, que é um time pequeno lá do Equador, né? Meteu muito gol, deu assistências. Acho que seria um jogador para se observar, tá? Ele tem contrato longo por lá, tem esse histórico acidentado aí, principalmente por causa de lesão, né? Mas jogou muita bola na última temporada e assim, né? Perguntar é de graça, velho. O cara tá aí num time menor, às vezes uma oportunidade no Cruzeiro é tudo que ele precisa, né? E ele ainda tem 25 anos, né? Tem bastante futebol pela frente. Francisco Fidrizevski vem de 3 ótimas temporadas no futebol equatoriano. O argentino de 29 anos tem esse nome difícil pela ascendência polonesa e foi vital no título do Aucas no campeonato equatoriano dessa temporada, marcando 15 gols e dando 3 assistências em 26 jogos. Esse foi indicação do Bruno Garcês também, eu não conhecia o futebol dele, né? Lá na Argentina nunca conseguiu acontecer. Pingou na Espanha, pingou no Chile e aí no Equador chegou, começou a meter muito gol, 3 excelentes temporadas. O contrato dele com o Aucas termina em dezembro de 2023, o que facilitaria uma negociação, né? O Aucas tá com moral, vai jogar Libertadores e tudo mais, mas não é um dos mais tradicionais clubes do país, ou melhor, não é um dos mais vencedores, porque tradicional ele é. Atravessando o globo, hein? No futebol chinês me agrada o Marcão, que foi campeão chinês e artilheiro do certame pelo Wuhan Tritowns. Ele tem 1,96 de altura, desde 2017 está no futebol asiático, sempre rendendo em bom nível. Em 2022 foram 26 jogos e 27 gols. O salário do Marcão não deve ser baixo, mas a gente deve lembrar que o futebol chinês ele enfraqueceu muito nas últimas temporadas, tá? Então aqueles super salários que eles pagavam, atualmente isso aí caiu bastante. O Marcão é um cara que aqui no Brasil jogou em clubes menores, foi formado no Ituano, mas desde 2017, quando ele
ele foi para a Coreia do Sul, em 2 anos de Coreia, mais de 20 gols por temporada. Foi para a China, sempre metendo ali pelo menos uns 11 gols por ano. E nessa temporada ele brilhou, foi aí um dos principais nomes do time que conseguiu o título chinês. É difícil trazer? Acho que sim, mas o contrato dele vai até dezembro de 2023. Talvez seja possível fazer um bem bolado. E é um centroavante muito interessante. Inclusive, se vocês tiverem a curiosidade, né, eu não posso botar aqui por questão de direitos autorais, procura uns gols dele aí lá no futebol chinês, Marcão Wuhan. Vocês vão ver que o maluco mete gol de todo jeito, velho. De cabeça ele é muito absurdo. O vice-artilheiro do chinesão foi Crisan, que meteu 25 gols em 31 jogos pelo Shandong Taishan. 1,90 de altura, contrato lá até o fim de 2024, e aqui no Brasil ele passou pelo Atlético Paranaense, mas sem grande destaque. O Crisan eu mantenho um pé atrás, porque essa foi a primeira grande temporada da carreira e ele já está com seus 26 anos, tá? Era uma grande promessa no Furacão, não conseguiu vingar, pingou em vários empréstimos, Arábia, Portugal, teve na Bélgica e agora na China se achou, meteu aí 25 gols, mas é um jogador que é bem difícil de trazer, né? Tem mais 2 anos de contrato. Botei na lista só para desencargo de consciência mesmo, tá? Mas não é um dos meus preferidos também não. E vinculado ao mesmo Shandong, tem o brasileiro Leonardo Souza. Ele acaba de voltar de um empréstimo ao Ulsan Hyundai, onde foi campeão na Coreia e fez 14 gols em 43 jogos. Entre 2018 e 2020, ele jogou no Japão, onde meteu 65 gols. O Shandong emprestou o Leonardo nas últimas 2 temporadas, ele tem contrato lá até 2026, então talvez ele esteja disponível para um novo empréstimo. Tá? Aqui no futebol brasileiro ele passou na base do Corinthians e do Santos, profissionalmente não teve grande relevância, mas lá no futebol asiático, várias temporadas metendo muito gol, né? Na China ele não foi tão bem, mas no Japão ele foi muito bem em 3 temporadas, subindo na escadinha, né? Ele jogou um ano na terceira, um ano na segunda e um ano na primeira divisão, sempre fazendo muitos gols, e nessa recente passagem pela Coreia também foi bem, inclusive ajudando o time a ser campeão. Então acho que valeria a pena dar uma sondada. E quem lembra do Gustavo, hein? Ele que brilhou no Fortaleza e fez uns golzinhos no Corinthians, está desde 2020 no Jeonbuk Motors da Coreia, o clube que está levando o Rafa Silva. Em 2022 foram 43 jogos, 12 gols e 5 assistências. O Gustavo ficou muito no banco nessa última temporada, tá? Tanto que ele começou jogando apenas 16 partidas na liga, a grande maioria ele veio do banco, né? Mas conseguiu participar de um número bem razoável de gols, até considerando a minutagem em campo. A temporada passada dele tinha sido muito melhor na Coreia, ele tinha feito mais de 20 gols, era impossível trazer. Mas agora que o clube está buscando outros atacantes, né, inclusive o próprio Rafa Silva deve assinar por lá, talvez sobre um espacinho aí, eles emprestem o Gustavo, que tem contrato até 2024. Enfim, eu acho que não é um jogador brilhante tecnicamente, mas ele é muito bom na jogada aérea e tem sua utilidade, tá? Eu vejo esse jogador com capacidade de jogar uma Série A tranquilão. E uma aposta do futebol português poderia ser André Clovis. Você não conhece, eu também não. Ele tem 25 anos, foi formado no Inter e desde 2017 está rodando por Portugal. Nessa temporada marcou 16 gols e deu 2 assistências em 20 jogos pelo Académico de Viseu. Esse desempenho é na 2ª divisão portuguesa. Tá? O André pertence ao Estoril e está emprestado ao Académico de Viseu, fazendo uma temporada espetacular, né? Quase uma participação em gol por jogo. Seria uma aposta absoluta, até porque é um jogador que nos anos anteriores ele nunca tinha tido um desempenho tão bom. Na temporada passada, por exemplo, ele fez 2 gols e nessa ele já tem 16. Mas acho que vale a pena dar uma sondada, até porque o contrato dele com o clube português termina agora em junho de 2023. Então é um cara que poderia assinar um pré-contrato, chegar por um valor mais baixo, né? Enfim, acho que uma sondagem, uma observação de perto não custa nada, tá? É um cara que está em ótima fase e a gente fala muito que atacante é confiança, é momento, né? O momento desse maluco aí é absurdo. Gosto muito do Inácio Ramírez, de 25 anos, que teve ótimas temporadas no Liverpool, inclusive treinado pelo Pessolano. Em 2022 ele jogou no Nacional emprestado, mas vai ficar em definitivo no clube, que comprará mais uma fatia do seu passe. Então esse não é uma opção no mercado. Léo Ceará, de
27 anos, é outro jogador que me agrada bastante, mas já se transferiu. Ele deixou o Yokohama Marinos e se tornou atleta do Cerezo Osaka, também do Japão. Os valores não foram revelados, mas podemos riscar esse nome. Henrique Dourado, o ceifador. Ele está com 33 anos e livre no mercado após deixar o Henan da China. Em 2022 foram 13 jogos, 5 gols e 4 assistências, e ele não joga desde agosto, quando foi expulso e posteriormente suspenso por 1 ano por dar uma trombada no juiz. Eu não posso colocar o lance no vídeo por questão de direitos autorais, mas dá uma pesquisada aí, Henrique Dourado, trombada, alguma coisa nesse sentido, que vocês vão achar e vocês vão rir muito, porque assim, esse cara é maluco, velho. Ele deu um tackle no juiz, assim, o juiz de costa, ele deu uma lenhada no juiz, o juiz sem entender nada o que tinha acontecido, aí o VAR chamou, o juiz foi lá e expulsou, e depois ele tomou uma punição aí, 1 ano suspenso do futebol chinês. Acho que é uma punição apenas no futebol chinês, então ele pode ser contratado por um clube de fora. E o ceifador foi artilheiro, né, lá do Campeonato Brasileiro de 2017 com a camisa do Fluminense, mas nunca foi um grande jogador tecnicamente, né? O Flamengo apostou nele na temporada seguinte, a passagem foi meio apagada, depois ele foi para a China, machucou, teve um rápido empréstimo no Palmeiras ali, onde voltou a jogar, também não fez grande coisa, e nos últimos 3 anos jogou na China, fez seus golzinhos, mas nada muito relevante, até considerando o fato que o salário dele também não é baixo, né? Então é um jogador que eu não apostaria. E para quem não lembra, Henrique Dourado teve uma rápida passagem pelo Cruzeiro em 2015, horrorosa, se eu não me engano, foram 11 jogos e só 1 gol. Quem também estava no Cruzeiro de 2015 foi o Leandro Damião, inclusive sendo artilheiro do Cruzeiro naquela temporada com 18 gols. Atualmente ele defende o Kawasaki Frontale do Japão, onde fez boas temporadas, mas em agosto ele teve uma lesão no tornozelo e ainda não voltou a jogar. O Damião eu botei só por curiosidade mesmo, tá? Não tenho nenhuma vontade de que ele volte a jogar no Cruzeiro, embora tenha feito alguns gols naquela primeira passagem por aqui. A temporada passada dele tinha sido muito boa no Japão, metido mais de 30 gols, mas nessa já deu uma caída. Considerando o fato que já tem 33 anos, salário alto, tá voltando de lesão, definitivamente é um cara que eu acho que não vale a pena apostar. E tem muito papo, inclusive, do Internacional querer repatriar o Leandro Damião, né, para mais uma passagem por lá. Então, se ele voltar para o futebol brasileiro, deve ser para o Inter, que seja muito feliz. E como eu tenho certeza que alguém vai perguntar, o Alexandre Pato está livre no mercado após o fim do contrato com o Orlando City. Em 2022 foram 27 jogos, 4 gols e 5 assistências. Tá com 33 anos, tem talento, mas nunca se ligou muito em jogar bola. E acho que esse é o grande problema do Pato, né? Ele desencanou da carreira ainda muito jovem. Apareceu bem no Inter, foi pro Milan, excelente jogador naquele início, mas aí muitas lesões, depois veio pro Corinthians, aquela questão do pênalti de cavadinha também, depois passou pelo São Paulo até bem, né? Teve Villarreal, Chelsea, passagens curtas é verdade, mas depois que ele foi para a China, né, jogou lá 2017, 2018, até foi muito bem no futebol chinês, mas aí quando voltou pro futebol brasileiro já estava ainda pior, né? A última passagem dele pelo São Paulo foi bem frustrante, e lá no Orlando City também fez muito pouca coisa. Peneirando aí eu falei de uma galera, hein? Tem jogador de tudo quanto é tipo, alguns mais veteranos, outros apostas, uns gringos da América do Sul, uns que estão jogando na Ásia, enfim, uma série de jogadores aí. Se você conhece o futebol deles, deixa aí nos comentários qual que você gosta dessa lista, se você acha que ninguém presta. Já adianto que não vai ter como trazer o Gabigol, nem o Mbappé, nem o Julián Álvares, não dá, tá? Esses caras aí, os valores assustam, mas a ideia desse vídeo foi mostrar algumas alternativas diferentes de mercado, né? Jogadores que possivelmente caibam na realidade do Cruzeiro e seriam alternativas para essa camisa 9. Sem jamais esquecer os moleques que estão lá na base, né? O Cruzeiro hoje tem 3 aí atacantes bem promissores aí que jogam ali como centroavantes, tem o Arielson, tem o Cauã e tem o Juan, né? O Juan Índio, que foi muito bem na estreia, fez gol, deu assistências, galera já fica empolgada, mas calma, ele tem só 16 anos. Mas acho que deu para fazer uma varredura aí com diversos nomes interessantes do mercado, e aí eu agradeço ao Bruno Garcês lá do Sudaca Brasil, agradeço lá o grupo de membros do canal também, que vários nomes foram indicados por eles,
Agradeço aos meus amigos que jogam Futebol Manager comigo também, senhor Henrique, senhor Luiz, muito obrigado pelas sugestões, mas deu para peneirar fazer essa lista aí, e eu gostaria que vocês deixassem o like, se inscrevessem no canal caso ainda não sejam inscritos, usassem os comentários para opinar sobre cada um dos atletas ou sobre um eventualmente, enfim, fica à vontade, tamo junto, muito obrigado por acompanhar, um abraço e até o próximo vídeo. Valeu!